Canal Literatura. Aqui a leitura, análise e interpretação de textos literários. Vamos à luta, filhos da pátria. Há muito a se aprender. O texto analisado será Davi e Ronald Golias, do livro Vida a Granel, do professor César Magalhães. Vamos à crônica. Davi e Ronald Golias. Li em um livro que as grandes marcas surgiram no final do século XIX. É de se crer, posto que a Coca-Cola, inicialmente formulada para ser um xarope, apareceu no mercado em 1886. Um ano antes, Carl Benz inventou o primeiro veículo movido a partir da força do próprio motor, o automóvel. O mundo ainda não sabia, mas grandes indústrias estavam nascendo. Minhas memórias de infância, porém, foram povoadas por pessoas que andavam de lambretas, decavês, gordines e romizetas. Lembro-me ainda que, nas férias de fim de ano, visitávamos parentes que moravam em uma cidade do interior de São Paulo. Lá, um dos meus tios era gerente de um grande supermercado e, por ocupar um cargo tão importante, sempre ganhava presentes de seus clientes e fornecedores. Chegamos a formar vários times e organizar campeonatos de futebol de botão só com os brindes que ele ganhava. Na hora do almoço, bebíamos as tubaínas. Gostava particularmente de um refrigerante sabor maçã. O rótulo de papel parecia uma carta de baralho. A marca só existia naquela região. De volta a casa, no mercado do bairro, comprávamos o doce de leite Muzambinho. Toda vez que via o produto na prateleira, sentia a cidade em que nasceram meus pais homenageada e mais conhecida. Gosto de ver produtos locais dividindo espaço com as marcas consagradas. A padronização pode nos levar a um mundo onde tudo é conhecido, sem surpresas e, portanto, sem graça. Basta entrar em um shopping center de qualquer cidade grande brasileira para ter a estranha sensação de que estamos sempre no mesmo lugar. Em 2010, fui convidado a realizar um rápido trabalho em um país da vasta América Latina. Fiquei hospedada em um local bem confortável, mas que não oferecia café da manhã. Em compensação, no próprio apartamento, havia uma cozinha e qualquer refeição poderia ser ali preparada. Passei então por um supermercado para abastecer a despensa e, ao olhar as gôndolas, lá estavam as mesmas marcas de cervejas, refrigerantes, iogurtes e mesmo pão de forma, com fatias cortadas de outra forma e rótulo diferente, exibia no fundo da embalagem a palavra Bimbo, nome do mesmo fabricante das principais marcas de pão de forma vendidas em nosso país. Se por um lado havia segurança e a certeza de um produto de qualidade, por outro ficava a ausência da cultura local. Para não ficar totalmente sem novidades, comprei uma caixa de suco Del Valle, sabor toronja. Minha mãe, mulher de boa fé, foi cliente de uma dessas lojas em que primeiro pagam-se as prestações para depois pegar o produto. Ah, é claro, havia sorteio de prêmios. Contudo, minha mãe nunca os ganhou. Restava apenas resgatar pelo dobro do preço o valor do carnê pago. Sabendo que meu irmão e eu sonhávamos em ter um autorama, minha mãe, com o valor do resgate a que tinha direito, conseguiu comprar para nós um produto similar, um derbyrama. O princípio era o mesmo do autorama, uma pista com 2 raias para 2 competidores apostarem em corrida. No entanto, ao invés das tradicionais miniaturas dos carros de Fórmula 1, o brinquedo trazia 2 charretes. Uma haste ligava o movimento das rodas aos braços dos jockeys, e na medida em que apertávamos o controle para acelerar, os bonequinhos agitavam as rédeas e um chicotinho que traziam nas mãos, tocando literalmente um cavalo de potência. Por essa época, os outros meninos do bairro que tinham seus autoramas resolveram unir pistas, fontes, controles e carros para fazer um torneio na vila. Meu irmão e eu fomos convidados e levamos nossa pista verde para ser emendada às outras pistas cor de asfalto. E como não tínhamos os carros, apresentamos nossas charretes para a disputa. Era um espetáculo à parte, ver as carrocinhas ultrapassando Ferraris, Lotus e McLarens. Naquele pequeno circuito, as grandes marcas ganhavam uma, perdiam outra e podiam em algum momento ficar para trás. Em tempo, para terminar estas linhas, o Ronald Golias me fez rir tanto quanto o Jerry Lewis. Este texto apresenta como tema central a disputa entre o nacional e o importado, a começar pelo título. Uma das análises remete à passagem bíblica Davi e Golias. Havia uma disputa por território e domínio entre o povo filisteu e os israelitas. Davi, israelita, magrelinho, pequenino,
não aceitou a pressão dos filisteus e resolveu defender sua terra e povo. Golias era um cara de uns 3 metros de altura, que, no entanto, foi desafiado e morto por Davi. A outra análise remete ao que é daqui, nacional, e ao que vem importado. Davi, como dito, era israelita, portanto, representa o que vem de fora. Ronald Golias era brasileiro e foi um famoso comediante. Desde o início das imigrações para o Brasil, que se passou a pagar um pau, a se valorizar o que é importado, sendo que muitas vezes há algo similar ou tão bom quanto aqui na nossa terra. O locutor do texto valoriza 2 produtos brasileiros, a tubaína e o doce de leite. Há um conflito na origem da tubaína. Ela pode ter sido criada em Piracicaba ou Jundiaí, ambas cidades do interior de São Paulo, no final do século XIX ou início do século XX. Um garoto que a experimentou quando esta foi criada disse que ela era cotuba, termo usado para legal na época. Em São José do Rio Preto e região, existe o refrigerante Cotuba, o qual em 2010 foi eleito o melhor sabor do Brasil. Para mim, esta voz que vos fala, esse refri tem sabor de infância, remete às muitas férias que passei em Cosmorama e Macaubal, região de Rio Preto. Quanto ao doce de leite Muzambinho, este é fabricado na cidade de mesmo nome, a qual localiza-se no sul de Minas Gerais. Milton Neves postou em seu Instagram: nada é mais inesquecível no Brasil. Doce de leite Muzambinho é uma espécie de Pelé do doce. O locutor do texto mostra sua decepção ao ir a um país da América Latina e não encontrar um produto alimentício local. Só havia produtos brasileiros. Quanto ao brinquedo que o locutor e o irmão ganham, a disputa é fantástica. O Autorama e o Derbyrama foram fabricados pela Estrela no século XX. A valorização acontece na potência, na ultrapassagem das charretes, as carrocinhas, em cima dos carrinhos de corrida, como a Ferrari e a McLaren, que são conhecidas na Fórmula 1 como construtoras internacionais de excelência. O final da crônica traz uma comparação entre Ronald Golias, lembra-se, comediante brasileiro, e Jerry Lewis, famoso comediante norte-americano. O locutor conclui que o que é nosso, a comédia nacional, o divertiu tanto quanto a estrangeira. Isto posto, ouvinte, valorizemos nossa terra, nossa cultura, nossa literatura e culinária. Não sejamos patriotas a cada 4 anos, na Copa do Mundo.